Boa noite, paz. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Que bom. Boa noite, a paz, tudo bem? Boa noite, Lu, Rafael. Paz, pastor, paz, Lu. Pastor Jefferson também já está tudo bem? conosco. Testando aqui. Tá tudo funcionando direitinho aí? Graças a Deus. Sim. Graças a Deus tá. O sinal tá bem, né? Até o sinal não ficar ruim. Às vezes o nosso sinal fica ruim de repente, mas está tudo bem. Graças a Deus até aqui, tudo tranquilo. Maravilha. Correria de sempre, né? Que a gente todos os dias é aquela correria terrível, né, pastor? Graças a Deus, né? Ainda bem. Graças a Deus, né? Água parada apodrece, né? Então a gente Parece. temos que correr. Verdade. Mas é muito bom a gente se movimentar, né? Muito bom. Prefiro assim. Também. Todos nós aqui é agitação terrível. Dia de evento, então, é mais ainda. Então, a gente corre bastante, graças a Deus. Bom, graças a Deus. O povo está entrando aos poucos. A pastora Nivalda já está aqui, pastor Marcos. Tô vendo. Bom, graças a Deus. Bacana. Fica à vontade, eu tô tranquilo. Na hora que você quiser. Ok, pastor. Sossegado. Pode chamar que eu tô aqui, tá? Tá bem. Vou tomar uma água aqui. Dá licença, um minutinho só, tá? Pastor Marcos, o senhor está sem áudio. E agora, saiu meu áudio? Agora saiu, pastor. Bem, seja bem-vindo, pastor Carlos César. Que Obrigado, meu amigo. Obrigado, pastor Marcos. Que alegria estar aqui com você. Conosco aqui. Eu espero que Deus possa te usar grandemente aí nessa noite. Desde já, abençoando o seu dia, abençoando sua igreja, sua família. Amém. Obrigado. Uma noite agradável para todos nós aqui. Amém. Será, com certeza. Obrigado. Obrigado pelo privilégio de participar com vocês aqui. Prazer é nosso, pastor. Eu acompanho o seu trabalho, do pastor Jefferson, e tenho o maior orgulho de fazer parte dessa igreja séria, né? Uma igreja que ama os princípios que a gente aprende nela, lealdade, fidelidade, amor, honra, né? E, acima de tudo, como diz o nosso presidente, pastor Mário, uma igreja que muito trabalho e muita dedicação, né? É verdade. E todos nós pastores dessa igreja somos muito dedicados. E eu tenho visto, pastor, a sua dedicação, pastor Jefferson, para com a nossa igreja aqui no estado de São Paulo. Poucas pessoas aqui te conhecem como eu conheço um pouco mais do que alguns aqui. Mas você também foi vereador lá em Sorocaba, não foi? Pois é, fui, graças a Deus. A gente começou aqui em Sorocaba em 2004, primeiro mandato. Fui 2 vezes vereador em Sorocaba. Mas eu tive fábrica antes. Eu cheguei a ter 72 funcionários aqui, fábrica de camisas. Minha história começa lá atrás. Eu vim para a igreja com 19 anos, pastor Marcos. Eita! Com 19 anos de idade que eu vim para a igreja. Na verdade, agora fiz 31 anos de crente, 31 anos que eu desci as águas do batismo. Mas até aí, logo cedo, a gente fica até pensando que antigamente, pastor Marcos, a gente que é da década assim, de 70, 80, antigamente o mertiolate ardia, né? Ardia bastante, doía. Verdade, A gente brincava de várias coisas perigosas, sobrevivemos. Hoje, a gente poupa, eu tenho um filho de 11 anos, uma filha de 22, a gente poupa os nossos filhos. A gente não... Mas eu, com 10 anos de idade, já trabalhava na Guarda Mirim. Uau! Eu trabalhava na Guarda Mirim aqui em Sorocaba. Hoje, a gente não deixa os filhos a gente sair muito, mas naquela época
tinha que trabalhar. Depois trabalhei em pastelaria, depois fui para o ramo de confecção, aí me tornei mecânico de máquina de costura. Daí, com 20 anos, eu comecei a minha própria confecção. Quando eu casei, em 94, quando eu casei, nós tínhamos 26 funcionários. Chegamos a ter 72 funcionários. Aí, naquela época, jovem ainda, mas a fábrica cresceu, construímos barracão, enfim, tive a experiência de ter empresa, de pagar imposto, que não é fácil, né? De ter de relacionamentos no banco, enfim. Aí depois, com 19 anos, eu fui para a igreja, comecei a minha vida no ministério. Eu acredito muito nessa questão que Deus fala para nós, para a gente se esforçar e fazer sempre o nosso melhor. Eu sempre acreditei nisso, sempre achei isso, e depois, biblicamente, eu fui aprender aquilo que está lá em Provérbios 22, 29. Você conhece alguém perito no que faz, ele será colocado entre reis, né? Não estará entre a plebe. Ou seja, aquele que faz bem, tudo que você fizer bem feito, Deus vai te honrando. Foi assim na igreja. Ao chegar na igreja, eu comecei a trabalhar já na igreja, logo fui colocado como diácono, servindo na igreja. Em 1991, teve um acampamento, pastor Marcos Soares, que o pastor Jefferson fez numa empresa metalúrgica aqui em Sorocaba, chamada Heller. Ele trabalhava nessa empresa e fez esse acampamento. Um acampamento que a gente dormia lá no acampamento. E eu trabalhei muito no acampamento para ajudar, para comprar as coisas, para organizar. E fiquei trabalhando no acampamento. Não tinha lugar para dormir, a gente dormiu um pouco num vestiário que tinha, e a gente dormiu no carro. No outro dia do acampamento, entupiu o esgoto do pessoal lá. A gente foi limpar o esgoto, enfiava a mangueira, o pastor Jefferson enfiando o dedo lá, eu falei, meu Deus do céu, aquela coisa toda. Mas esse acampamento, aquela que seria a minha futura esposa, a Mirinha, começou a olhar para a gente e falou, só esse menino trabalha, como sou trabalhador, chamava a gente até de garoto de ouro. E ali que a gente começou a se relacionar, nos casamos depois, viemos a namorar, 3 anos, a gente se casou. Em 99 nasce a minha filha. No ano que nasceu minha filha, eu fui fazer Instituto Teológico, sem nenhuma pretensão de ser pastor. Mas eu já ajudava meu sogro. Aí nessa época eu já tinha sido, depois do casamento, me tornei presidente de homens, aí ministro de louvor, pastor auxiliar do meu sogro e tal, sem nenhuma pretensão. As coisas foram acontecendo rapidamente. E rapidamente foi acontecendo, e Deus vai nos trazendo até aqui, até naquela época, em 2004, me tornar vereador, ser reeleito, e aí Deus foi fazendo. A gente se dispõe e Deus vai abençoando, né, pastor Marcos? É interessante, pastor Carlos, porque todos que têm uma história hoje de sucesso, história de gente bem-sucedida em todas as áreas, no família, no trabalho, né, no ministério, é impressionante como elas tiveram momentos de dificuldade, mas também momentos de superação, né? E eu fico muito grato a Deus por ter você conosco aqui hoje. Depois eu quero até fazer outras perguntas, deixar um pouco mais para o fim, porque, na verdade, eu estou aqui também só participando, mas como eu te vi, eu sou apaixonado por você, pelo pastor Jefferson, pelo trabalho de vocês, então eu já entrei aqui, mas como eu disse, eu acompanho muito você e tenho visto o teu trabalho. Depois eu quero até comentar um pouquinho no final o trabalho que você tem feito aí, enviando verbas, algumas coisas para algumas cidades, um trabalho muito bacana, um trabalho realmente de quem cuida do corpo de Cristo. E também um homem família, né? Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vou pedir para a Lu aí e o Rafael que estão à frente para iniciar com uma oração. Eu posso orar, Lu? Eu quero agradecer. Claro, pastor, é uma honra. É uma honra Muita Lu pelo receber. convite, viu, Lu? Obrigado pelo convite, estar aqui com você.
Rafael, obrigado, pastor Marcos Soares. Obrigado mesmo. É isso, rapaz. Você sabe que você Imagina, tem pastor, é um prazer. Pastor Carlos, você tem a chave da porta, você não precisa bater, você entra. Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, quero te agradecer pela vida do pastor Carlos César, nosso irmão, teu servo, nosso representante, Senhor, da Igreja Quadrangular aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero, Senhor, te agradecer por esse tempo precioso que ele está nos doando hoje, nos ofertando para compartilhar suas experiências, Senhor, como empreendedor, não somente como empreendedor, porque um bom empreendedor também é um bom pai de família, um bom pastor, é bom em tudo aquilo que faz, como ele mesmo acabou de dizer agora. Senhor, eu quero que com a tua graça, que com a tua misericórdia, com a direção do teu Espírito Santo, o Senhor conduza esse momento tão especial e tão importante para nós. Desde já te agradecemos pela família do teu servo, pedindo que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rafinha, é com você, você passa para o pastor Carlos, fica à vontade aí. Amém, amém. Obrigado, pastor Marcos. E pastor Carlos César, é uma honra o senhor aqui conosco hoje. Obrigado por aceitar esse convite. Eu sei que esse horário é um horário de descanso, um horário que muitas vezes a gente chega cansado, né? Mas é um horário que, graças a Deus, a gente tem aprendido, a gente tem reservado esse momento para grandes empreendedores, muitos empreendedores da Quadrangular, estar aqui aprendendo um pouquinho mais. Graças a Deus aqui tem muitos empreendedores ministeriais, empreendedores corporativos, empreendedores que têm suas empresas também, tanto local quanto regional também. E obrigado mesmo, pastor, por estar aqui conosco, viu? O pastor Marcos já deu uma pincelada junto contigo aí, um pouquinho sobre o pastor Carlos César. Lu, antes da gente iniciar, tem algum recado, falar alguma coisa? Não, Rafa. Nossa líder. Hoje a noite aqui é do pastor Carlos César. Então, esse momento é um momento histórico para nós, viu, pastor? Porque nós acompanhamos, né, o seu trabalho, que é super fantástico, e para nós entendermos, né, a história por detrás dos bastidores, nos ensina. Então, hoje nós estamos aqui para te escutar, e é uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? Alegria minha. Se você quiser me falar como é que é a dinâmica, o que eu faço pastor, aqui. Toda quarta-feira a gente tem esse momento, né, com nossos convidados, e é muito bom para todos nós saber um pouquinho da história de vida de cada um, né? Qual foi a caminhada, como foi a jornada. É igual o senhor falou, antigamente Metiolate ardia, né? É verdade. E eu fui dessa época. Se rostinho novinho, mas já usei Metiolate. Usando Metiolate. Mas minha mãe me obrigava, não tinha pra onde fugir, não. Nem sei se minha mãe tá aqui. E é uma honra, né? Conhecer um pouquinho da história de cada convidado e saber qual foi essa caminhada. Hoje, graças a Deus, né, reconhecendo o senhor como pastor, reconhecendo o senhor como nosso deputado estadual, como nosso secretário nacional de comunicação, né? Mas ninguém sabe, muitas vezes, qual é esse caminho, né, pastor? Qual é esse caminho para chegar? Né? Você já deu uma pinceladinha, né? Por onde você já passou. Mas queria saber um pouquinho mais, né? Como que foi a vida do pastor Carlos César e o que o pastor Carlos César hoje pode passar, né, de conhecimento, de orientação para os empreendedores aqui da Chaminec. Olha, Rafael, primeiro agradecer de novo você, a Lu, ao pastor Marcos Soares, a pastora Genivaldo, que eu estou vendo aqui, a todos que estão aqui nos acompanhando, dessa oportunidade de compartilhar. Eu falo sempre que Deus nos chama para a gente enfrentar os desafios e vencer os desafios. Deus escolhe pessoas que possam acreditar no futuro que ele existe, que tem para ele, e Deus nos promete um futuro de vitória. Nós temos que correr para aquele futuro. Eu falo sempre na igreja que quando Deus deu uma visão para José, Deus fala para ele: olha, seus irmãos vão se dobrar diante de você,
né, seus pais, enfim. E aquela visão pareceu para os irmãos dele uma arrogância, pareceu uma pretensão, que esse menino está pensando que ele é. Mas talvez naquele momento não mostrou para José tudo que ele teria que passar, tudo que ele teria que enfrentar. A traição, o abandono, ficar anos longe do pai, enfrentar acusação injusta contra ele, cumprir pena na prisão, enfim, momentos de dores terríveis. Ao final, chega um determinado momento, alguém fala assim, olha, José agora vai se vingar da gente. José agora, ele vai nos matar. E José fala assim, olha, você não precisa ficar preocupado, porque para a preservação da vida, o Senhor me trouxe até aqui, este lugar, e eu enfrentei todos... Tá tudo certo aí? Eu enfrentei todo esse momento, toda essa luta. Ou seja, naquele momento ele via, né, na posição que ele estava, que tudo que ele viveu valeu a pena. Ele não era um rancoroso, não era um vingativo, não era alguém que falou assim, olha, manda chamar aquele Potifar lá que eu vou ter uma conversa com ele. Manda chamar aquela esposa dele que nós vamos ter uma conversa. Vamos pegar aqui 3.000 soldados, vamos lá para aqueles irmãos que me venderam como escravo. Ele não era essa pessoa. E a mesma coisa somos nós. A gente enfrenta lutas, como eu falava anteriormente com o pastor Marcos Soares, a nossa história é lá de trás. Desde os 10 anos, a gente trabalhando bastante, e eu acredito nisso, acredito na disposição do trabalho, acredito na luta, acredito que tudo que vem à mão para a gente fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças, o nosso melhor. E as lutas nos dão músculo, nos faz melhor. Então, José, embora ele não tinha visto tudo aquilo, mas valeu a pena. Então, quando a gente passa por obstáculos, passa por adversidades, essas lutas, nos fazem mais preparados para o momento seguinte. Então, eu procuro enxergar tudo dessa forma. Já passamos por várias situações, mas Deus tem nos dado graça, tem nos conduzido até aqui. E eu penso que cada empreendedor, cada um que está aqui, sabe do seu sonho, dos seus objetivos. O fato é, faça o seu melhor, seja alguém, né? Na minha vida, eu procuro ser assim, alguém que apresente soluções. Porque, infelizmente, Rafael, tem muita gente que é campeão para achar problema, é campeão para ver coisas difíceis, para enxergar o copo vazio. Pouca gente é daqueles que falam assim, olha, vai dar certo, está quase cheio. Eu tenho um texto na Bíblia que fala quando Moisés escolhe 12 príncipes de Israel, 12 príncipes, para ir espiar a terra. Entre esses príncipes estava ali Josué e Caleb. Dos 12, 10 dão um relatório negativo. Fala, olha, a terra até que é boa, aqui é o fruto, mas na terra tem gigante. Na terra, ela é fortificada. Nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e aos olhos deles somos como gafanhotos também. A fala desses 10 fez com que o povo rasgasse suas vestes e chorasse uma noite inteira. Mas Josué e Caleb foram diferentes. Eles enxergaram de uma forma diferente. Eles falaram, olha, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Esses gigantes, eles serão como pão na nossa boca. Pão fala de alimento, alimento fala de salário. Eles estavam falando assim, olha, aquilo será o nosso pagamento, o nosso salário. Nós vamos vencê-los. O que faz a diferença na nossa vida hoje são pessoas que têm essa visão de Josué e Caleb, essa visão de resolver problemas, essa visão de que o que existe ali não é um gigante intransponível, mas é uma luta que eu vou vencer porque Deus está comigo. Se o Senhor tão somente se agradar de nós, foi-se deles o seu amparo, o Senhor está conosco. Né? Era essa a palavra que eles tinham. Então eu acredito nisso. Quando nós nos expomos a resolver problemas, a falar assim, olha, nós vamos fazer o nosso grupo crescer, nós vamos fazer essa empresa crescer, nós enxergamos do lado bom, Deus vai nos dando vitória, vai nos abençoando. Então, por mais que houvesse 7 nações, que eles tivessem que vencer lá na frente, Josué ia conduzir aquele povo para vencer aquelas 7 nações, Deus estava com eles. Então é assim na nossa vida. Temos desafios, temos lutas, mas nós vamos vencendo dia a dia, tendo a gratidão do Senhor na nossa vida, procurando fazer melhor,
procurando ser diligente, procurando resolver problemas. Eu falo sempre que a bênção de Deus, Rafael, estava sobre aquele povo de Israel. Deus tinha uma promessa para eles, falava, olha, a terra é uma terra que emana leite e mel. Aquele pequeno povo de Israel, hoje, é um povo que manda satélites para o espaço. É um povo que faz parte das potências nucleares. É um país pequeno, mas hoje esse país pequeno tem as maiores startups saem de lá. Então aquele povo que antigamente a terra manava leite e mel, hoje mana conhecimento. É um povo, pastor Marcos Soares já esteve em Israel várias vezes, sabe que quantos prêmios Nobel eles já receberam por conhecimento, na medicina, os seus médicos. Quer dizer, tem a bênção de Deus. E o que Deus espera de nós? Que nós sejamos dessa forma, tenhamos aquela visão de resolver problemas, de solucionar problemas, de enfrentar gigantes, de fazer desses gigantes o nosso salário, o nosso alimento, a nossa promoção. Quando você encontra um desafio, pensa, esse desafio é a sua promoção. É aquilo que te vai promover, que vai te promover. E aí eu gosto muito, uma inspiração para mim é o pastor Zarias, né, o pai do pastor Jefferson, que foi o homem que me batizou, pastor Marcos, há 31 anos atrás. E o pastor Zarias, que pregou para mim, que me batizou, que me lançou no ministério, que me deu púlpito para pregar, que me chamava, eu nem achava que seria pastor, nada, mas ele acreditava nisso. O que diferenciava o pastor Zarias, na minha visão, é que em todo tempo ele fazia o seu melhor. O pastor Zarias, vocês sabem, ele faleceu no dia 21 de março desse ano. Nós o perdemos. Mas ele, até o seu último dia, ele estava produzindo. Ele falava com a gente, era assim, olha, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquela igreja, eu quero construir naquele terreno, eu quero fazer. E isso me remete a Caleb, que embora tivesse passado 45 anos, ele já estava com 85 anos, ele falava assim, olha, tal era a minha força há 45 anos atrás, ela é hoje. Eu quero este monte. O Monte Hebron era um monte que ele tinha direito a herdar. A visão dele, ele falava assim, olha, eu estou pronto para entrar na guerra e sair da guerra. Eu estou pronto para entrar e sair. Ou seja, então, se nós queremos vencer desafios, nós precisamos ser pessoas que fazem os gigantes a nossa promoção, que possamos enxergar, ter a visão de que a nossa bênção vai chegar, e ele, quando ele entra, ele falou assim, olha, tal era há 45 anos atrás, é hoje. O pastor Zarias, até o último dia, pastor Marcos e Lu, ele no domingo, ele estava na igreja, 82 anos, ele iria fazer 83 anos em maio, quase chegou a 83 anos, 82 anos, no domingo, alguém falou, o senhor vai pregar hoje, pastor? Eu vou, porque eu quero até a última gotinha, eu quero pregar. Ele ainda estava bem, mas ele sabia, até o último dia, ele pregou a palavra, ele desempenhou o seu melhor, e é isso que eu peço para Deus todos os dias, que eu possa desempenhar, fazer o meu melhor diligentemente. A palavra nos ensina a sermos diligentes. O que é ser uma pessoa diligente? É ser uma pessoa proativa. Tem gente que é só reativa, ela vê eu falo lá na igreja que se você encontrou um problema, ele é seu, vai lá e resolva. Então, se você vê um papel jogado no chão, não fala, mas por que fulano não limpou aqui? Por que fulano não passou, limpou? Vai lá e tira. Seja você, né, aquele que soluciona os problemas, seja o diligente, seja o proativo. Eu penso que isso sempre faz a diferença na nossa vida, viu, Rafael? O pastor Carlos César, deixa eu entrar aqui nessa praia sua aqui. Você falou tanta coisa poderosa aqui hoje para nós que eu estou anotando aqui no meu celular, estou escrevendo e uma coisa importante aí que você falou sobre os prêmios Nobel aí da Deus. Olha só, uma curiosidade aqui, 167 judeus ganharam o prêmio Nobel. Isso significa 22% do total de todos os prêmios, 22% de total de todos os prêmios Nobel foi entregue para 167 deles foram para os judeus.
É a bênção de Deus, né, pastor? Nossa, e é o que você falou, aquele povo pequeno, aquele povo que a gente, né, menos de 5% da população, muito menos, 0,5%. É pouquíssima gente, mas você veja quando Deus ele escolhe alguém, né? E aí eu me ativo a uma palavra que você falou, até anotei aqui, questão de autoimagem. Puxa vida, a forma como Josué e Caleb se viam, né? Não importa o tamanho dos nossos inimigos, não importa, nós vamos devorá-los como pão na nossa boca. Eu vejo isso. É muito importante para nós, como pastores, como empreendedores, a maneira como nós nos vemos. Que a Bíblia diz, e o pastor Jefferson até falou isso também, acho que a semana passada, que assim como você se vê, assim é, né? Ou assim como você imagina a sua alma, assim é. Então, esse é um problema que muitas vezes a pessoa ela tropeça na sua caminhada porque a sua autoestima está baixa, né? A sua autoestima está muito baixa. Exatamente. E aí, o que acontece? A pessoa ela começa a ter uma autoimagem negativa. Quando a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós, que nós podemos todas as coisas, ainda mais nós conhecemos essa palavra poderosa. Então, eu acho que esse é um dos conselhos muito interessantes que você está deixando para nós aqui hoje, que é a maneira como nós estamos nos vendo, né? Você veja, nesse tempo de pandemia, muita gente aí simplesmente baixou as portas, fechou, acabou, se entregou. E teve outras que olharam para a dificuldade aí e criaram uma oportunidade. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, olha que coisa interessante. Isso, para mim, também é o poder de você se autotransformar, né? De você ser aquilo que Deus realmente te fez para ser. Nós somos um povo que Deus criou para sermos adaptáveis. Nós somos o único ser na face da Terra que é adaptável. O único ser que Deus criou. Eu costumo dizer que nós somos do sexto, não dos quintos, né? Dos quintos, assim, porque, deixa eu explicar. Tudo que Deus fez era bom até o quinto dia. Mas no sexto dia ele diz, eis que é muito bom. Porque no sexto ele criou o homem e disse, tudo que eu fiz do quinto para trás, vocês vão dominar. Então veja como Deus nos vê, né? Como ele nos criou para dominar. E às vezes a gente se entrega diante das adversidades, né? Você falou aí do pastor Zarias, meu Deus, que exemplo que nos deixou, que legado, né? Como disse o pastor Jefferson, muito mais do que deixar uma herança, é deixar um legado, deixar uma marca. E isso é muito forte para nós aqui, porque você falou aqui hoje, o Jefferson falou, o pastor Jefferson falou semana passada, e é interessante como ninguém consegue apagar um legado. Ele permanece, né? Ele continua ecoando, ele continua falando aí até hoje, né? Mesmo que ele já está nos braços do Pai, mas o testemunho de vida dele, o trabalho dele, continua falando. Eu acho que esse é uma boa dica sua para nós aqui, para nós refletirmos também. Mas, enfim, você estava falando no começo, né, das dificuldades, como começou a falar agora também, e não tem, né, pastor Carlos? Não tem como você conquistar se não for para a peleja, se não for para a batalha, não. Sem luta não há vitória, né, pastor Marcos? Não há vitória sem luta, eu creio nisso. Até me chama muita atenção nesse texto daqueles espias, eles se enxergarem como gafanhotos, eles se verem como gafanhotos, e imaginar que os outros estavam vendo eles como gafanhotos também. Quer dizer, a autoimagem deles totalmente distorcida. Eu sempre falo que a gente olhar nos livros de Salmos, a gente vai ver o salmista sempre ele pregando para si mesmo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele responde para si mesmo. Ele faz uma resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que darei ao Senhor? Depois ele responde para ele mesmo. Ele está sempre pregando para ele mesmo. Nós, muitas vezes, precisamos pregar para nós mesmos. Nós precisamos, mais do que os outros falar, nós temos em nós, né, a pregação para nós.
Aquela mulher do fluxo de sangue, ela pregou para ela mesma. Ela disse, olha, se eu tão somente, não foi ninguém que falou para ela, se eu for lá e tocar na veste dele, eu vou ser curada. Então, é esse sentimento de alguém que se dispõe a lutar, se dispõe a guerrear, enfrentar os desafios, enfrentar, né, as limitações que tem, as dificuldades que tem, ir para a guerra sabendo, olha, Deus está comigo, e se Ele está comigo, eu sou maioria, e aí, foi-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco e já nos deu a vitória. Quer dizer, é isso que faz com que Caleb conquiste o Monte Hebron, faz com que Josué vá além daquilo que foi Moisés, né, o sucessor. Josué, se Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué, ele passa o Jordão e conquista Jerusalém. Nós somos do tempo da graça. Nós vamos conquistar muito mais. E eu creio nisso. Por vezes, nós teremos luta, nós teremos batalhas, mas nós temos uma certeza, né, que assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Então, o que Ele espera de nós? É ter bom ânimo, é ter disposição. Por isso que eu gosto do pastor Marcos Soares, porque ele está sempre alegre, está sempre motivado, está sempre feliz, está sempre pronto para ir para cima, porque é isso que Deus espera. Alegrar no Senhor é uma ordenança. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos alegrai. Quer dizer, é uma ordem do Senhor para a gente se alegrar, para a gente ir para cima, levantar e ter bom ânimo, ter boa disposição, ter fé, acreditar, né, enfrentar as lutas. Se tem lutas, é porque é uma marca de vitória, né? Deus não nos fez robô para a gente, mas Ele nos fez com a capacidade de enfrentar os gigantes e vencê-los. Tá lá, tem uma terra prometida para você, mas vai lá, conquista ela agora lá. Você vai derrubar aquele gigante. Agora, não, eu quero conquistar, mas eu vou ficar em casa, deitado. Eu quero que chova, mas eu não vou nem abrir poço. Tem um texto na Bíblia, segundo Reis 3, se não me falha a memória, que o Senhor fala assim, olha, alguém procura o profeta e fala, então, vocês estão precisando de água? Então cave o poço. Pô, cavar poço no deserto? Pois é, vai lá e cave o poço no deserto. Eles cavaram o poço. E a Bíblia diz que Deus mandou água para eles, encheu de água. Porque mandar água é com Deus, mas cavar poço é com a gente. Então tem camarada que quer ter, eu quero ter eu quero passar num concurso. Mas não estuda, meu irmão. Eu quero passar num vestibular da faculdade, mas não estuda. Tem um querido nosso, pastor, que ele falou assim, pastor, eu orei a Deus, eu fui fazer a prova, daí eu tampei o olho assim, eu falei assim, eu vou colocar tudo D de Deus. Não dá. O camarada não estuda, que é porteiro de Deus, não vai passar. Então, meu amigo, tem que cavar poço, o camarada tem que levantar de madrugada, nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer o nosso melhor. Você colocou. Quando você faz o seu melhor, Deus vai te honrar. Encontrou alguém perito na sua obra? Entre reis ele será colocado. Quem honra é Deus, é o Deus que faz em secreto, que nos vê em secreto. Faça o seu melhor, como se o seu patrão, como se Deus estivesse olhando no lugar do seu patrão. Então aí a pessoa vai ser honrada e Deus vai nos dando vitória, vai nos dando graça, vai abençoando, quando a gente faz tudo com o coração. Eu acredito nisso. Sem luta não há vitória, pastor Marcos, mas as lutas são para nós testemunharmos as nossas vitórias. Olha, pastor Carlos César, mas, meu Deus, eu estou assim maravilhado, porque Deus está falando muito ao meu coração. Deixa eu só fazer menção aqui que está conosco o Bispo Cavalcante, o Zé Cavalcante conosco aqui. É mesmo? O Bispo Nilson Ferrara está com a gente aqui. Tem vários pastores aqui, o pastor Adilto, o pastor Nelinho, o pastor Glaucia, nossa coordenadora estadual de juniores e crianças, a pastora Glaucia, nacional aí de crianças e juniores também. Tem muitos pastores aqui. A pastora nacional de crianças e juniores era a pastora Nivalda. Coordenadora nacional. A estadual é a pastora Glaucia, aqui no estado de São Paulo. No seu nome aí está ela aparece depois. É que ela entra com o meu computador aqui, eu entro com o dela, aqui, ó, já aquela música, tudo que é meu, meu bem. O pastorzão, é o seguinte, olha, eu vi você falando aqui da mulher do fluxo de sangue, né? E eu pensei em duas palavras enquanto você falava isso aí. Primeiro, a autorresponsabilidade, que ela entendeu, né, que ela tinha um problema. Eu acho que na nossa vida de empreendedor, a gente tem que entender também que os problemas, eles fazem parte, a gente tem que enfrentar, e a gente tem que ter esse entendimento de que
é responsabilidade nossa, né? As coisas que vão acontecer, enfim, com a empresa, com a nossa vida, com a nossa família, ou até com o nosso ministério, né? A gente muitas vezes quer jogar a culpa no diabo, e às vezes a culpa é da gente, né? Algumas decisões que a gente tomou errado, aquela mulher, ela já havia muitos anos com aquela doença, havia gastado com vários médicos, enfim. E agora entra uma segunda parte, que é ação, atitude. Aquela mulher falou com ela mesma, né? Ó, se eu tocar, eu acho muito legal isso, porque isso mostra o poder de ação, quando a gente coloca, né, esse poder de ação em ação, as coisas acontecem. Né? Eu costumo dizer que nada muda se a gente não muda. A gente quer que as coisas mudem ao nosso redor, mas nós mesmos não estamos dispostos a mudar. Mas quando a gente muda, tudo muda, né? E aquela mulher, quando ela tomou a decisão e disse, eu vou, ela saiu de onde ela estava, mesmo olhando para o corpo dela, vamos dizer assim, debilitado, mas ela cria que Jesus era poderoso para mudar aquela situação dela. E ela foi. Eu acho que isso tem tudo a ver também com a gente aqui na parte de empreendedorismo, porque a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não está disposto a dar um passo de fé, né? Um passo, não só de fé, mas um passo de ação mesmo, em direção àquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Mas, às vezes, a gente fica empurrando a responsabilidade para Deus. Deus manda seus anjos, né? Senhor, faz a obra, Senhor, eu manda alguém, quando, na verdade, está dizendo, agora é você que tem que fazer. Eu já te dei tudo que você precisa. Aliás, quem falava muito sobre isso era o pastor Miles Moore, antes dele falecer, e pregava muito sobre isso, que aquilo que você precisa para ser o que Deus te fez para ser, para ter o que Deus te fez para ter, né? E para fazer, ele já colocou dentro de você. Né? Eu acho isso interessante, porque a gente não vê um passarinho entrar numa escola de aviação para poder aprender a voar. Então, simplesmente, esse poder de voar está dentro dele. Então, Deus, quando nos traz essa terra, ele nos coloca todas as ferramentas que nós precisamos para vencer. Eu não sei se eu estou dentro daquilo que você está falando. O que você acha? Exatamente isso. Eu creio piamente nisso. É o poder de agir a nossa fé. A fé só se concretiza quando eu ajo. Um certo momento, Moisés está clamando ao Senhor, Moisés, por que clamas a mim? Tem hora para orar, mas agora não é hora para orar. Diga ao povo que marche. Quando eu ajo a fé. Então, é agir a fé. Ela é o que você falou. Quando fala de Jairo, cita o nome de Jairo. Essa mulher de fluxo de sangue, nem o nome dela é citado. Primeiro, ela não era... alguém me tocou. Depois, ela não era ninguém. Ela era alguém, não era ninguém. Né? Mas depois, quando ela se apresenta, e Jesus fala, olha, alguém me tocou. Quando ela dá o testemunho dela, e ela fala, olha, eu estou há 12 anos, mas eu já agora fui curada, temendo e tremendo, ela conta o testemunho. O Senhor fala para ela, olha, filha, a tua fé te salvou. Então, é uma mulher que age a fé. A fé é isso. A fé é nós agirmos. Então, nós temos empresa, e eu sei o que é isso, né? Sabe, o pastor Marcos, só quem está aqui, que paga imposto, que paga funcionário, que tem que comprar cesta básica, que tem que, sabe, dar vale transporte, que tem que pagar, recolher FGTS, que tem que, sabe, pagar o vale, depois paga o pagamento, depois tem que preparar para o 13º, depois precisa fazer uma rescisão, pagar aquela fortuna, ter aquele dinheiro que tem que estar capitalizado lá para pagar. Quer dizer, não é fácil a vida de empresário. Mas você empreender, você ter a convicção de que Deus é o seu supridor, você vai agir a sua fé, né, com prudência, com planejamento, mas com sabedoria que vem dos céus, porque Deus nos dá criatividade para vencer, como a gente já colocou aqui, né, que esses homens... Hoje, esse povo de Israel vence, é o povo mais próspero da terra, e nós temos essa bênção de Abraão está sobre a nossa vida, está sobre nós. Então, eu acredito que aqui está pessoas que têm as soluções para o mundo,
né, que tem soluções para os grandes problemas. Qual o segredo da vitória? É ter solução. Qual o segredo de uma pessoa ser bem-sucedida do seu lado? É pessoas que te trazem solução, né? Não que te trazem problema. Então, que mostra assim, pastor, nós precisamos fazer isso porque isso vai projetar, né? Você é uma pessoa que gosta de mostrar solução, foi mostrar para nós lá na Secretaria de Comunicação, até aqui essas câmeras, elas funcionam assim, pô, é isso que agrada o coração de Deus. São pessoas que no seu momento, né, porque as pessoas, pastor Marcos, elas veem o teu sucesso, veem a posição que você está, mas elas não contabilizam os teus sacrifícios. Ela não contabiliza o tempo que você passa, né, estudando, se preparando, o tempo que Davi, a gente vê Davi como rei, que venceu tantas guerras, tantas batalhas, que derrubou o gigante, tá. Mas será que a gente não vê Davi sozinho naquele pasto, compondo canções maravilhosas, né, salmos maravilhosos, estava ali dedilhando? Eu fico imaginando Davi lá naquele pasto, esquecido pelo pai, o oitavo filho, esquecido, nem lembrado pelo pai, mas lembrado por Deus, que veio em secreto. Então, eu acredito nessas atitudes, essas atitudes de fé. Você tem uma coisa que nos chama a atenção e que é o que nos move, é nós acreditarmos, tomarmos posse. Deus deu uma promessa para você, meu irmão? Vai e faça, realiza, vai fazer. Ah, mas não deu certo desse jeito? Vai de novo, sabe? Vai para outro. Acha um meio, acha um caminho, porque Deus vai te mostrar, debaixo da bênção dele. Deus vai nos direcionando, vai nos equilibrando. E a gente tem que, sabe, tem que agir a nossa fé. Quando a gente vê assim, grandes homens de Deus trilharam tudo porque acreditaram, porque receberam uma palavra e essa palavra se cumpriu. Todos nós aqui que estamos participando temos uma palavra de Deus. Temos uma palavra de Deus, temos o envio do Senhor. Se ele já nos enviou, meu irmão, ele, de alguma forma, o gigante vai cair, de alguma forma, nós vamos vencer as batalhas. Mas a gente precisa acreditar, precisa se lançar. Eu gosto de uma frase que alguém disse, que é assim, ó, primeiro eu me lanço no abismo, e na descida eu construo as minhas asas. É se lançar. Quando Paulo ele fala das armaduras lá em Efésios 6, ele vai falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada do Espírito, que é a palavra da verdade. Ele vai falar que nós devemos calçar o evangelho da paz. Eu vejo aqui equipamento para o corpo inteiro, mas o equipamento fundamental é o escudo da fé. Esse escudo da fé vai apagar todos os dardos inflamados do diabo. E o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Porque eu imagino, pastor Marcos, que para nós, um campo de batalha que a gente tem é a nossa mente. Então, a pessoa que tem a mente dela meio cambaleando, ela fica com essa autoimagem distorcida, ela se vê a menor, se vê como gafanhoto, se vê a derrotada, se vê, sabe, como alguém que não pode nada. Ela é exatamente como Mefibosete. Quem é esse cão morto, tal como eu, para que o rei se lembre dele? Olha como que ele se enxergava, um cão morto, uma carniça. Ele tinha essa autoimagem dele. Mas o rei se lembrou dele. E também há muitas de nós aqui que talvez a pessoa se sente, eu sou desprezado, eu sou isso, sou aquilo, eu não tenho nada. Mas o rei se lembrou de você, meu irmão. O rei se lembrou de mim. O rei nos chamou, sabe? Então nós temos promessa de Deus. E quando eu vejo todas essas armaduras, além de proteger a minha mente, sabe, de maus pensamentos, de pensamentos distorcidos, de coisas erradas, de estar guardado, de estar protegido, eu vou ter o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do diabo, aquelas tochas que vêm para pegar fogo. Eu tenho o escudo da fé que vai me proteger e não tem armadura para as costas. Não tem armadura para as costas. Sabe por quê? Porque, para mim, retroceder não é opção. Então, nós vamos para frente. Boa, pastor. Mas que mal, olha, eu estou aqui, eu estou tão feliz hoje por ter você com a gente aqui, nós todos, né, Lu, o Rafa, o pastor Marcelo está com a gente também. Tem pastor Marcelo, que alegria. Gostei do cabelo dele. Ele tem um cabelão, vou te contar, eu queria até metade do cabelo dele, mas se eu tivesse só a sobrancelha dele na minha cabeça, eu já estava feliz. Viu? Então, fã de Sansão, né? Pastorzão, olha só, meu pastor querido, você falou sobre o Davi. Como Deus está te usando aqui hoje. Eu sei que tem muita gente que está aqui, né, Lu, Rafa.
que muitas vezes ouve realmente, para que você vai continuar? Para com esse negócio. Mas olha só, você sabe que o Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, que você acabou de recitar aqui agora mesmo, agora há pouco, o Salmo 23, a gente lê, na nossa tradução, é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na tradução original está escrito assim: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Olha que isso muda tudo, né? O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Quando que Davi fala isso? É exatamente o que você falou. Quando ele está sozinho, longe dos olhos do pai, dos irmãos, longe de tudo. Ali só com as suas ovelhas, com sua harpa, matando o leão, expulsando o urso, enfim. Foi ali, naquele momento de intimidade, sozinho com Deus, que ele disse: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então, isso aí a gente tem que pegar para nós também em toda a área da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Na verdade, não só na área financeira, no nosso trabalho, no nosso empreendimento, mas no nosso ministério, na nossa família, na nossa vida pessoal, né? Que Deus nunca vai nos faltar. Se Deus não nos faltar, nada vai nos faltar. Nada nos faltará. Até alguém para ficar jogando seta também não vai faltar. Mas é aquele que está conosco, né, pastor? Maior aquele que está conosco. E quando Davi enfrenta alguém que está jogando pedra nele, ele fala: calma, talvez foi para esse tempo que o Senhor preparou, ele vai ter um momento dele. O Simei estava jogando pedra, xingando ele, Simei fazendo isso, falando: o senhor quer que eu mate ele? Não chegou, não, espera, quem sabe foi Deus que preparou. Então, tem lutas na nossa vida que nós vamos enfrentar, mas nós vamos passar por elas, nós vamos atravessá-las todas. É por isso que ele tinha essa certeza, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. Rapaz, olha, pastor, eu quero deixar aqui um reforço do que você falou para essas 70 aparelhos que estão conosco aqui, eu não sei quantas pessoas estão, mas é o seguinte: a armadura não tem proteção nas costas, hein? Não tem. Proceder não é uma opção. Vamos para frente. É bom demais, essa foi uma revelação. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana. É isso aí, vamos em frente, vamos para cima. Agora, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Mudando um pouquinho agora, o nosso tempo está se esvaindo, mas eu quero aproveitar. Por quê? Porque você é uma pessoa bem-sucedida. Eu considero, porque eu te acompanho. Você é um homem de Deus, você tem um caráter ilibado, você tem uma vida, um testemunho que todos nós conhecemos. E aqui não é rasgação de seda, nada disso. Isso aqui é a mais pura verdade mesmo, entendeu? E eu não vou falar de ninguém que eu não conheço, eu vou falar de quem eu conheço. Então, veja só, você começou lá com muita dificuldade, mas pastor Zarias acreditou em você. Puxa, que legal quando a gente tem alguém que acredita na gente. Eu acho que isso é fundamental. Eu devo, sabe, eu tenho muita gratidão a uma pessoa que não está mais conosco também, que é o pastor Mauro Damasio. Foi ele que me deu a minha primeira nomeação de obreiro licenciado, provisório. Ele, numa vigília, Deus falou com ele que Deus estava levantando um pastor ali. Isso em meados de 80 e... Eu aceitei Jesus na quadrangular em 81, então deve ter sido por volta de 85, por aí. Eu ainda não era casado, eu casei em 85. Então, olha só, passaram-se os anos e o pastor Mauro me colocou, porque eu estou como pastor no Itaim há 31 anos. 31? 90 você foi para aí? 90? 91. Vou fazer 31 agora. Em janeiro de 91. E quem foi que me colocou como pastor? Eu começo a namorar minha esposa e você vai para o Itaim.
Pois é. E quem me colocou como pastor lá, como... Eu era membro de igreja, porque eu não era obreiro ainda. Pastor Mauro. Pastor Mauro, olha E só. lá eu estou até hoje, né? Glória a É Deus. claro que não mais aonde começamos ali, no barraco de madeira. Então, eu tenho muita gratidão à família Damásio, né? E tenho uma gratidão também muito grande ao nosso coordenador metropolitano e também nosso secretário de administração, pastor Davi, porque foi ele que, né, nos conheceu lá na rua Monte Camberela, quando nós já estávamos no mercado, e ele estava saindo a presidente, candidato a presidente da igreja, e ele perguntou, você me apoia? Eu falei, apoio! E ele me honrou, sabe, pastor? Como é importante a gente ter essas pessoas que olham para a gente e acreditam na gente. E me Esse é honrou, mais um segredo de vitória, né, pastor Marcos? com Na minha, certeza. na minha cabeça é a gratidão. É isso Gratidão não mesmo. prescreve. A É gratidão é algo, nós temos que ser grato a Deus, grato à nossa família e principalmente àqueles que nos abençoam. Dura coisa é quando alguém não tem essa gratidão, né? Quando alguém, a Bíblia fala de Nabal, na época da tosquia, as pessoas costumavam, como se fosse o Natal, né, que a gente presenteia as pessoas. E Davi havia guardado as terras de Nabal. E falava, vai lá, fala com aquele próspero lá, para que ele dê o que ele quiser dar para a gente comemorar a festa da tosquia aqui também. Alguém chega lá, Nabal fala, mas quem é esse filho de Jessé para que eu dê alguma coisa? Vai lá. Davi pega a arma e fala, eu vou matar esse Nabal. Ou seja, Nabal estava pagando o bem que Davi fez com o mal. A ingratidão é algo terrível, mas quem tem gratidão, Deus abençoa, Deus prospera, e assim, é algo lindo, é algo de Deus isso que você está falando, é esse sentimento que agrada o coração de Deus. E a minha gratidão ao pastor Davi, ao pastor Mauro, pastor Mário, tantas pessoas, pastor Toninho, um paizão aí nosso aí no estado, um homem de Deus, um homem que sabe aquela pessoa que a gente ama sem cobrar nada, sem pagar nada e sem cobrar nada? Então, assim, eu vejo, pastor, que Deus também foi muito bom com você, usando a vida do pastor Zarias, eu vejo que Deus já tinha um propósito muito grande para você. E aí chega você agora, já nessa sua vida adulta, né? Agora com uma missão diferente, uma missão agora não só na sua casa, como pai, como esposo, né? Aliás, e como filho também, porque você é uma pessoa família mesmo. Se tem alguém que é família, que para mim é referência, é pastor Mário de Oliveira, é um homem referência para mim de família. Meu Deus. Eu aprendi a cuidar da minha mãe com ele. Até hoje, minha mãe tem 90 anos, eu faço com minha mãe o que ele fazia com a dona Margarida. Com a irmã Margarida. Eu aprendi indo lá no Labaredas de Fogo e vendo. Verdade. Aprendi com o Jefferson a maneira como ele sempre carinhosamente fala do pai, mas você também. Seu pai não está aqui no Brasil, não é isso? Não, meu pai está fora do Brasil, mas é minha referência, meu herói. Eu sei disso. Maravilhoso. Você é um homem família, eu tenho acompanhado isso, mas também é um homem que Deus levantou para uma missão, né? Uma missão árdua, porque não é fácil você ser aquele que cuida do corpo de Cristo ali, naquele lugar de tantos embates, de tantas indiferenças, e manter a sua fé, né, pura ali na Assembleia. E eu já tive a oportunidade, quero aqui fazer um agradecimento público aqui, eu quero que cada um dos meus irmãos que estão aqui saibam que o pastor Carlos César sempre foi o mesmo, desde quando eu conheço. E toda vez que eu estive na Assembleia, me recebeu com muito carinho, com muita atenção, pastor, muito obrigado. Né? E todas as vezes que estive lá, fui muito bem atendido. E a minha gratidão eterna mesmo por tantas coisas que você já nos ajudou. Né? Mas conta um pouco para nós também essa questão de você estar lá, porque a gente sabe quantas coisas você tem feito, quanto trabalho você tem produzido para comunidades inteiras, para cidades inteiras no estado de São Paulo, como um missionário, né? Como um missionário plantado lá dentro da quadrangular.
Então, fala para nós também como que é empreender lá dentro, trabalhar lá dentro. Pastor Marcos, eu quero mais uma vez agradecer a você e aproveitar esse gancho para agradecer, né, ao pastor Mário de Oliveira, que tem nos dado essa oportunidade de servir a igreja e de servir a igreja também lá na Assembleia Legislativa, eu, o pastor Jefferson, lá no Congresso Nacional, como deputado federal. A nossa igreja é uma igreja que desde sempre ela nasceu já sendo à frente do seu tempo, nasceu fundada por uma mulher e cumpre aquilo que está na palavra. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, ele fala assim, olha, quando vocês forem orar ao Pai, fala, venha o teu reino, ou seja, venha o teu governo, aqui na terra, como ele é feito nos céus. Venha o reino, venha o governo de Deus. Então, o Senhor não espera que nós não estejamos inseridos, seja na empresa que alguém tenha aqui, da construção civil, uma empresa de metalúrgica, confecção, enfim, alguém que está lá, mas ela está naquele lugar, mas ela representa o reino de Deus, ela representa o Senhor. E também na área política, né? Em Isaías, capítulo 9, a Bíblia diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os ombros de Cristo. Quem é o corpo de Cristo aqui na Terra? Hoje é a igreja. Então, a igreja tem esse poder de governo, essa autoridade. E nós temos procurado fazer isso. A Igreja Quadrangular tem nos enviado e nós temos procurado honrar. Eu sou pastor titular no Jardim Novo Horizonte há 20 anos, aqui em Sorocaba. Sou pastor titular de uma igreja. Já colocaram aqui que nós temos servido, o pastor Mário tem nos dado a graça de servir a igreja também como secretário nacional de comunicação, e lá na Assembleia representando o povo de Deus, porque hoje, nesse tempo, sempre vai existir pessoas que vão lutar contra a nossa fé, que vão lutar contra os nossos princípios, e nós precisamos defender aquilo que nós acreditamos. Alguém precisa defender o corpo de Cristo. O governo está sobre os ombros, então é para nós, é para a igreja. Não é para nós nos afastarmos, é para nós nos impormos. Se nós não fizermos isso, será dominado, né? Eu dizia na sua igreja há poucos dias, né, que nós tivemos aí, a respeito agora de 3 livros, né, que estão disponibilizados no catálogo da Amazon, que é um tutorial da morte. Na verdade, o livro prega o direito ao suicídio, né? As pessoas falam ali para você como você se suicidar com remédio, com corda, um absurdo. Uma autora, nem quero citar o nome dela, mas que está lá. Nós fizemos a moção de repúdio, encaminhamos ao Ministério da Mulher e da Família, encaminhamos ao Ministério da Justiça, enfim, nós fizemos a nossa parte. Há poucos dias, queriam aqui no estado de São Paulo colocar o dia de Ogum, o dia de um Exu. Eu, como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, pedi a retirada, apresentei um parecer contrário a isso, para que aqui no nosso estado nós não tenhamos um Exu com um dia aqui. Então, são várias leis. Há pouco tempo, os banheiros das escolas aqui, à época, ainda era o ex-governador Geraldo Alckmin, que era o governador, queriam fazer que as crianças, né, a minha filha tinha na época 15 anos, 16 anos, as crianças não tivessem mais banheiro de menino e menina. Então, se pudesse usar o meu banheiro. Na hora, eu sou presidente da Frente Parlamentar Evangélica, você já esteve lá com a gente, já há muitos anos, Deus tem nos dado a graça de liderar a Frente Parlamentar Evangélica. Na hora, eu liguei para o governador Geraldo Alckmin, no mesmo momento, lá na tribuna, nós falamos na tribuna, eu liguei para ele, e imediatamente foi revertida essa portaria. Então, são contra leis injustas, que ferem os nossos princípios. Eu dizia esses dias, pastor Marcos, está escrito na palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8, Salomão escrevendo, Salomão, ele diz assim, olha, aquele que ultrapassa um muro, uma cobra o morderá. E se a cobra morder, a pessoa vai ficar de veneno e vai morrer. O que ele está falando? Muros são os limites, são os princípios que Deus colocou para nós. Se nós ultrapassarmos, será mordido e vai morrer.
esses princípios que nos trouxeram até aqui, da sociedade que nos trouxeram até aqui, mas que querem arrancar, quer fazer você passar esse muro. Então, o que se prega hoje, e desde há muito tempo? É que a verdade é uma convenção, então não é uma verdade. Há até no nosso meio pessoas que chegam a falar que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, meu irmão. A Bíblia é extremamente atualizada. Na verdade, nós que precisamos nos adequar à palavra, né? E esses princípios não removam os marcos que foram colocados. Esses princípios não podem ser retirados. Então, isso que se prega hoje, e que se quer falar que a pessoa não nasce homem, não nasce mulher, é que nem animal, deixa ela aqui. Ela não precisa obedecer o pai e a mãe, a família é a opressão, a família é a unidade opressora, porque os pais tiveram os filhos para que os filhos trabalhassem e criassem a propriedade. Então, todo esse pensamento marxista quer invadir hoje através de leis, através da mídia, através da arte. E nós precisamos estar presentes, pastor Marcos Soares, não é só na política sim, mas também na sala de aula, os professores, na arte, na música. Nós precisamos invadir. É esse o desejo do Senhor. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, você sabe que é para nós invadirmos, né? Para nós tomarmos conta, para o povo de Deus crescer. Então, quando o povo de Deus ele se manifesta, nós estamos implantando a cultura dos céus. Jesus sempre pregou o reino de Deus. É verdade que um dia nós estaremos com ele nos ares, tal, mas nós cremos isso no arrebatamento, mas a nossa competência aqui é de nós pregarmos o reino de Deus, de nós levarmos a luz de Jesus para todos esses lugares. E a luz tem que estar onde há trevas, o sal tem que temperar onde realmente não tem sabor. Então, Deus tem nos colocado lá. Eu louvo a Deus porque tudo que vem à nossa mão para fazer, a Bíblia diz, façais o seu melhor. Tudo que vem à mão para fazer, nós devemos fazer. E nós fazemos o nosso melhor, enquanto Deus tem nos colocado. E Deus tem nos dado graça, tem nos abençoado. Já ocupei diversas posições, como já falei, não apenas como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, mas como líder da bancada, como líder do governo da Assembleia, como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, enfim, Deus tem nos dado graça lá na Assembleia Legislativa e nós temos procurado servir a Deus, porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Nós temos procurado servir lá também como deputado para a glória de Deus, pastor Marcos. Amém, é isso aí. E é aquele negócio, né? Aquilo que você não domina, te domina. Não é verdade? Aquilo que a gente não domina, nos domina. Então, esse negócio de a gente achar assim, isso aí não tem nada a ver comigo, se não tem nada a ver com você, vai ter outro vai... Se você não tomar, não assumir o seu papel, nós, né, no caso, outros vão assumir por você. Quer dizer, aquilo que você não domina vai te dominar. Então, acho que é importante nós termos isso em mente, que é mais do que uma necessidade, né? Nós temos que continuar dentro dessa peleja, né, empreendedora lá dentro da Assembleia, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, enfim, orando em todo o tempo. Nós estamos chegando aí perto do 7 de setembro, que a gente sabe que vai ter essa grande manifestação, né? E é isso, né, pastor Carlos César? E, para mim, concluir minha fala aqui, porque eu acho que já está estourando aí, os meninos estão olhando para mim assim, com a cara meio... Ô, pastor, aí, Rafa. Desculpa aí, viu, Lu? Mas vocês não sabem, mas o pastor é advogado também, viu? Tem a ordem dele, tem. Ele não falou, mas... Deus nos deu graça. Deus nos deu graça. É, isso aí. Então, veja, todo homem bem-sucedido, ele tem por detrás uma história. Nada acontece por um acaso. Tudo é fruto de muito trabalho, como diz o pastor Mário, e muita dedicação. Da minha parte, a minha amada pastora Nivalda está por aí, quer dar uma palavra? Ela está, que eu vi ela aqui, ela está aí, sim. Então, quer dar uma palavra, minha amada? Estou aqui, lógico que eu estou aqui. Lógico que eu estou aqui, né? E minha gratidão, pastor Carlos César, tá? Pela sua pessoa, pela dedicação ao ministério, aí,
a nossa igreja, a essa juventude como inspiração, né? Puxa, pastor, obrigado aí pelo seu tempo aqui conosco, obrigado aí por essa visão, por levantar essa bandeira. Nós temos orado, sim, pelo senhor, pelo pastor Jefferson. Gratidão, pastor, obrigado mesmo, obrigado por desprender aí desse tempo e estar aqui conosco. Nós estamos nos sentindo aqui honrados com a sua presença, pastor. Eu que agradeço, sou fã de vocês, viu? Sou fã desse casal maravilhoso, o pastor Anivaldo e o pastor Marcos Soares, sou fã mesmo. Obrigado por estar com vocês essa noite aqui. Não preciso nem falar que isso aí, que a recíproca é verdadeira, né? Não precisa nem falar. Pastorzão, é o seguinte, olha, eu da minha parte aqui, eu vou passar por Rafa, eu quero agradecer a você mais uma vez, me permita chamá-lo de você, Claro, um carinho, um respeito muito grande que nós temos, e eu espero que a gente possa ter outras oportunidades para a gente poder conversar, para a gente poder bater um papo, quem sabe, numa próxima, a gente falar um pouco mais sobre a situação do nosso país, do nosso estado, que é tão importante. Eu sei de várias ações que vocês têm feito, isso é muito legal, porque tem muita gente na igreja que talvez não saiba, né? Mas a gente sabe o trabalho que vocês têm desempenhado, né? Como esse empreendedor na área política. Ser um empreendedor na área política não é brincadeira, não é para qualquer pessoa, realmente tem que ser chamada. Eu costumo dizer o seguinte, como eu não fui chamado para isso, eu tenho que ajudar quem está lá. Então, não só com o meu voto, com o meu apoio, mas com o meu carinho e também com a minha divulgação. Obrigado, tá bom? Fica o meu beijo para você, para a tua família, para toda a tua igreja, e aí eu passo para a Lu e passo para o Rafa. Desculpa aí, Lu e Rafa. Obrigado. Valeu. Imagina, pastor, é uma honra, né? Como a pastora Anivalda acabou de falar, para todos nós temos esse tempo, haja vista que nós sabemos, né, a vida corrida de todos, imagino a do pastor Carlos César, né, que não deve ser tão menos disputada, né, que a de todos nós, inclusive, mas agradecemos esse tempo, e é um tempo precioso para nós, e nós precisamos ter esse habitat, né, de nós chegarmos mais próximos dos nossos pastores, diante dos nossos candidatos, que nos representa, que representa o povo, e isso, para nós, é de suma importância, nós temos essa simplicidade de conversar próximo e de entender o outro lado, porque nós precisamos de política todos os dias, nós precisamos de política na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na escola, na rua, em todo lugar a política está. Então, é algo que eu tirei de dentro de mim, sabe, pastor? A gente cresce sempre só olhando o lado crítico, né? Porque as pessoas criticam mais. Mas quando nós começamos a ter o Espírito Santo dentro de nós aceitamos a Jesus, nós se colocamos de uma outra maneira. Nós começamos a entender que por trás de uma política existe um pai, existe também uma pessoa que tem sentimento, que está lutando pelo país e que não é fácil. Então, hoje nós queremos ter essa abertura dentro da Chominec, nós queremos ter essa simplicidade de ouvir, de entender o que está acontecendo, porque nem tudo que vem para a mídia é o que realmente está acontecendo. Então, quando nós temos uma opinião formada, nós temos líderes nos dando exemplo, né? Então, esses líderes vão nos ajudar a esclarecer o nosso povo a não votar errado. Então, eu não posso ser mais um na multidão simplesmente para tacar a pedra e criticar. Mas eu preciso ser mais um, mesmo que seja uma reunião tão simples como essa, né? Uma simples 1 hora, a gente começa a entender quem é o pastor Carlos César, quem é o deputado, o que está fazendo, como o pastor Marcos mesmo acabou de mencionar, o trabalho que está acontecendo por detrás de tudo isso, né? Existe uma equipe que vai nos dando informações, né? Eu sempre recebo informações do seu trabalho através da sua equipe. Então, isso para nós é de suma importância, é riqueza nós recebemos essas informações. E a gente vai acompanhando. E nós queremos expandir, sabe, essa simplicidade que nós estamos vivendo aqui agora, nesse momento, como o corpo de Cristo, nós queremos expandir para o nosso povo, para instruir eles a votar
certo, a saber quem são as pessoas que estão ao nosso lado. E muitas vezes honrar, porque às vezes a gente deixa de honrar porque nós não conhecemos e não entendemos. E quando nós começamos a entender, nós começamos a ter, sabe, esse capricho, ter zelo, termos entendimento do que é melhorar. E nós não vamos melhorar. É igual o pastor, acabou de falar, o pastor Marcos falou uma fala super importante. Eu não fui chamada para política, mas eu posso apoiar, eu posso esclarecer. Então, nesse momento, a Chominec, ela está começando a esclarecer, abrir esse leque para nós trazermos o povo para perto de nós e nós esclarecemos o que está acontecendo, né? Essa informação dessa autora desse livro, eu desconhecia. Mas quantos de nós, né? Nós já no Inside, nós estávamos com quase 400 pessoas dentro daquela sala. Então, são 400 pessoas que ouviram a tua voz e que vão começar a prestar mais atenção quais são os livros que vão ser colocados nas escolas. Então, a gente precisa ter essa simplicidade, sabe? Se achegar, não só procurar saber quem vai se candidatar só no ano da eleição, mas no decorrer desses 4 anos, a gente começar a estar mais próximo da política para amanhã alguém que entrar lá dentro não governar as minhas emoções. E eu não sei quem vai entrar lá dentro para governar o nosso povo, para governar as leis para as nossas igrejas, para governar a nossa família, governar as nossas empresas, né? A gente não sabe. Então, a gente precisa se apaixonar. Então, hoje, nessa noite, eu gostaria de fazer um convite para todos que estão aqui. Se apaixone pela política. Se apaixone pelas informações, para que nós amanhã não possamos ser, sabe o quê? Massa de manobra, mas que nós possamos entender e valorizar essas pessoas que estão aqui, ó, em plena 11 horas da noite, nós temos aqui um deputado que está aqui dando praticamente a vida dele, contando a vida dele para nós. Então, isso é gratidão, isso é compromisso, e nós, tenha certeza que o Senhor já ganhou os nossos corações, pastor, por nós conhecermos um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais do seu compromisso, né? E quantas pessoas, né? Eu sempre falo para o Rafa, a nossa reunião da Chominec, nós vamos trazer pessoas para nos ajudar a abrir a mente do povo, porque nós não fomos ensinados. Na escola foi tirado esse direito de nós entendermos sobre política, né? Hoje a gente já não tem mais falando sobre, né? O SPB que antes tinha, falando tanto, né? Nos ensinando, acabou-se tudo. Então, a gente precisa levantar essa bandeira, né, pastor? É verdade, Lu. Muito obrigado, viu? A gratidão é minha, poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história, daquilo que a gente acredita, daquilo que é a nossa essência. Eu acho que é uma oportunidade única para mim, é um privilégio muito grande estar com a minha família. Vocês fazem parte da minha família e eu entendo que nós fomos colocados exatamente para isso, para fazer essa representação. Nós temos essa responsabilidade de representar a igreja, de representar o povo de Deus, de defender a nossa fé. Lá na Assembleia, há muitos anos eu sou escolhido como presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Tem um problema agora, teve uma situação das igrejas, a situação que a gente precisava defender, precisávamos apresentar lá para o governador para que tivesse. Nós que fomos lá, que levamos toda a frente parlamentar, não só daqui de São Paulo, mas também de Brasília, com o pastor Jefferson, enfim, nos momentos importantes. Agora, nós voltamos essa semana. Tá um projeto na pauta que quer criar unidades familiares, homoafetivas e tal. São tudo que vai contra a nossa pauta, contra a nossa fé. Então, nós não queremos permitir que essa aberração que vem lá de trás, e hoje esse pensamento vem crescendo tanto, e se fala, tem projeto de lei, Lu, que fala de poliamor, fala de outros tipos de famílias. Poliamor é que pode até ter incesto, entendeu? No projeto de lei fala isso. Existe esse projeto lá em Brasília. E isso é lá de trás, a pansexualidade. Isso é um pensamento que a gente, para muitos aqui, pode parecer absurdo, mas que é real, que é fato. Então, se nós não tivermos os nossos representantes, não se engane, os espinhos vão estar. Se você tiver a oportunidade, eu convido todos aqui para fazer uma visita no meu gabinete. A partir do dia 8, nós vamos começar as sessões presenciais, dia 8 de setembro, vamos ter sessão presencial,
e acredito que já vai estar aberta a assembleia para o público também, para as pessoas poderem ir. Estão convidados para ir lá. E vá ao lado do meu gabinete, você vai ver o gabinete que tem do lado, entendeu? Vai ter, tá lá do lado do meu gabinete, tá o meu gabinete, né? Um pastor, e do outro lado tem um gabinete, né? Uma deputada que eu respeito, mas que é mãe de santo, tá lá, todo o trabalho feito, né? A outra que estava lá também, mãe de santo. Então, enfim, aqui em Sorocaba tinha um vereador que falava assim para nós, pastor, não vem para o lado não, porque comigo é com o garfudo, eu sou do garfudo. E falava abertamente. Então, assim, nós precisamos defender. Tem gente lá que defende tudo quanto é tipo de coisa, no Congresso, na Câmara Municipal, nem na Assembleia Legislativa, coisas até organizações criminosas. Nós defendemos, né, a nossa fé. Então, eu quero agradecer muito você, Lu, Rafael, pastor Marcos Soares, pastora Nevalda, o privilégio de estar aqui com vocês essa noite. Para mim foi uma honra muito grande. Obrigado, pastor Carlos César. Que palavra maravilhosa. Estamos juntos, a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe. E é isso aí mesmo. Vamos para cima aí, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Rafinha, você vai fazer aquela foto? Sim, pastor, vamos fazer. Então, vamos fazer a Pastor, foto. pastor Carlos César. Oi, Rafa. Olha como funciona. Esse momento é aquele momento que tá todo mundo querendo dormir, tá com o cabelo despenteado, tá atrás das câmeras. Então, o que eu falo? Eu tenho que ensinar as pessoas a abrir a câmera, entendeu? E motivá-las cada vez mais. Então, eu sempre falo. Tem uns com a câmera escondida, né? Eu falo, tem um botãozinho embaixo aí que você vai colocar Start Vídeo, tá bom? E para a foto funcionar bem, você vai ter que fazer assim, ó. Mostrar os dentinhos, tá bom? Vamos abrir nas câmeras. Aí, ó, Farida Betilati, minha mãe tá aí, ó. Vai lá. Vamos lá. A gente não faz nada aqui, só mostra o dente, é isso? Mostra o dentinho. É 1, é 2, é 3 e... Calma aí, vai ser 2 fotos. Calma aí, mais uma, deixa eu só. Segura. Aí, mais uma foto, hein, gente? É 1, é 2, é 3 e... Eita, povo lindo, meu Deus! Agora vamos fazer o seguinte, Rafinha, vamos pedir para a pastora Gláucia, a nossa coordenadora estadual de crianças e juniores, para encerrar, abençoando a vida do pastor Carlos e de todos nós aqui. Lembrando que amanhã, 4 horas, eu estou saindo de casa para ir para o aeroporto, para ir para Belém, hein? Congresso Nacional de Células. Volto domingo para o batismo à noite na minha igreja. Aleluia! Pastora Glaucia, é contigo. Amém, glória a Deus. Que tempo mais precioso. Gratidão, gratidão, pastor Carlos, pastor Marcos, pastora Nivalda, Lu, por esse projeto tão maravilhoso. Glória a Deus por essa noite. Vamos orar. Senhor querido, eu quero te louvar, te agradecer, Deus, por esse tempo tão precioso, Senhor. Pai amado, pela chaminé, que Deus que tem trago luz à nossa escuridão, Senhor, com relação, Deus, à educação financeira, à administração, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela nossa igreja, Deus, ser uma igreja tão rica, Senhor, que nos ampara, Deus, em todos os aspectos. Eu te agradeço, Senhor amado, pela vida do pastor Carlos César, Deus, por esse momento tão precioso de aprendizado. Obrigado, Deus, por cada um, Senhor, dos teus filhos, pastores, Senhor, líderes, Pai, empresários, Deus, que tem participado nessa noite, Senhor. Pai amado, eu clamo, Deus, para que o Senhor possa guardar cada um de nós, proteger, Senhor, cada um. Deus amado, trazer a cada dia mais, Senhor, discernimento, sabedoria, como tem sido feito, Deus, de uma forma tão especial pelo pastor Carlos César, Senhor, no seu chamado, Deus, político, cuidando e protegendo, Senhor amado, a tua igreja, Senhor. Deus amado, cuida de cada um de nós, nos dê uma noite abençoada, Senhor, aqueles que estão indo para Belém. Deus, que o Senhor possa levar cada um de nós em paz, ter um tempo, Senhor, precioso lá, e que o Senhor possa cuidar, Deus, de cada igreja da nossa região, do estado de São Paulo. E é o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. 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 Gente, olha, muito obrigado a todos, pastor Carlos,
pastores que estão conosco aqui, pastor Gilberto, eu vi aqui, eu vi a pastora, deixa eu ver, a Vera, pastor Marcelinho, enfim, ó, todos os pastores estão aqui. Um beijo no coração, ó, não é o beijo do gordo, não, é o beijo do pastor, ó. Deus abençoe vocês. Gente, Tchau, tchau. Obrigado, viu? Gratidão. Pastor, obrigado, pastor. Deus Abraço. abençoe. Tchau, gente. Ótima noite. Deus pra vocês abençoe. aí. Obrigado, Boa viu? noite. Amém, pastor. Aquela feijoada, Paz. tudo bom, Boa noite, gente. Gratidão Deus por essa abençoe. noite. Durmam com Deus. Amém. Boa noite, gente! Nós estamos aqui em Boa Belém! Amém. Ah, pastor. Boa noite, obrigada por tudo, pastor Aí, Carlos reverendo, César. Deus eu abençoe. Eu que agradeço. O pastor Wilson e o pastor Adilton já estão lá em Belém, já, ó. E ligadinho, Deus abençoe, pastor! Ó, o Rodinelli Rios, olha, já tá com uma fotinha minha ali, ó. Ó, o Rodinelli, rapaz, colocou uma fotinha, que legal. Eu também tenho, pastor Carlos César. Foi Olha, o pastor Wilson já está lá em Belém, ó. Já tá Nós em estamos Belém. em Belém do Pará. Puxa, Olha. Açaí aqui vamos é bom açaí por demais, nós aí, gente. Wilson. É Ô, bom pastor demais. Wilson. Pastor Vamos Wilson, pra cima, Lu. pastor Vamos Wilson, pra cima. foi aí que Jesus nasceu, em Belém do Pará? Eita, glória. Ó, Gente, boa noite. Tchau. já tá aqui na área. Tchau, Tchau, gente. Valeu pelo excelente Congresso, trabalho. bom congresso para todos vocês. Deus Vai ser abençoe. aqui para todos. Beijo.